E aí, pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E hoje a gente vai aprender sobre o verbo to be, que é um dos pilares do inglês. Esse assunto aqui é de extrema importância para aqueles que querem realmente desenvolver esse idioma. Para início, a gente já tem que entender o seguinte. O verbo to be, ele significa ser ou estar. Dependendo da situação, dependendo da frase, ele vai ter o sentido de ser ou vai ter o sentido de estar. Então, vamos entender aqui por partes como funciona esse verbo to be. Acompanhe aí junto comigo. Em relação ao verbo to be, a gente tem I am, you are, he is, she is, ok? A gente tem it is, we are, you are e they are. Então, esse daqui é o nosso conjunto do verbo to be. Pessoal, muitas pessoas se confundem em relação ao qual é o verbo to be. O verbo to be não são esses dois aqui não, tá certo? O verbo to be, a gente tem apenas 3. E esses 3 são am, are e is. Esses daqui são os meus verbos to be. Esse primeiro aqui seria o nosso pronome pessoal do caso reto. Esse daqui é um pronome e isso daqui é um verbo, tá certo? Logo aqui a gente tem a forma afirmativa do verbo to be. Vejam só como é que ele fica inserido em uma frase. I am a good student. Se eu tivesse aqui I am at school, a frase já estaria traduzida de uma forma totalmente diferente. I am a good student, eu sou um bom aluno. I am at school, eu estou na escola. Então, a gente tem a mesma palavra com o sentido de ser ou estar. Então, vamos continuar aqui. You are a great teacher. He is my brother. She is my sister. It is my dog. We are friends. You are funny. They are from Japan. Além desse verbo to be, pessoal, nós temos também sua forma contraída, que é bastante utilizada em conversas nas redes sociais, em textos, em livros, em todos os lugares você vai ver a forma contraída dos verbos to be também. Então é essencial que a gente aprenda essa forma contraída. Primeiro vamos entender como é que funciona essa forma contraída. Se a gente fosse analisar a contração do verbo to be, é basicamente a junção do pronome com o verbo to be da seguinte forma. I am, eu junto as duas palavras, e no lugar da primeira letra do verbo to be eu retiro e coloco um apóstrofo. Ok? I am passou a ser I'm. You are, eu junto os dois. Ok? E no lugar da primeira letra eu coloco um apóstrofo. Aqui é a mesma coisa. Junta, no lugar da primeira letra do verbo to be, apóstrofo. Que é o nome desse tracinho aqui acima. E assim a gente faz com os outros demais verbos to be também. Pessoal, o verbo to be, quando está contraído, ele muda não só na escrita, mas como também na sua pronúncia. Então vamos ver aqui como é que fica a diferença de pronúncia de um para o outro. Aqui a gente tem I am, passa a ser I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Notem aqui que esse it is, ele significa ele ou ela para coisas. Como assim para coisas? Quando a gente se refere a um objeto, a um animal, a tudo aquilo que não é um ser humano, eu utilizo it is. Para que fique fácil de se lembrar, é só lembrar do filme It, a Coisa. A gente traduz aqui no Brasil it, a coisa, mas na verdade o it já está indicando que é uma coisa. Por quê? Porque ele significa ele ou ela. Então, na verdade, o nome desse filme seria apenas It, que a tradução seria ele. Um exemplo aqui que a gente tem do uso do it é para dog. Eu não vou dizer he is my dog, ele é meu cachorro. Eu vou dizer it is my dog. Aqui é para pessoa e aqui é para objetos, animais e tudo aquilo que não é um ser humano. Então, essa aqui é a nossa forma afirmativa, ok? Vamos agora entender como é a forma negativa. Part 2, verb to be negative form. Aqui a gente tem a forma negativa, que é bastante simples.
Ó, na forma negativa acrescentamos o not depois do verbo to be. Notem aqui o seguinte, muito importante. Esse not, ele vem depois do verbo to be. Ele não vem no começo nem no meio. Ele vem sempre depois desse verbo to be aqui, ó, do am, do are e do is. Sempre depois. Você só pegaria a frase na afirmativa e acrescentaria o not na frente do verbo to be. Então vejam aí como é que fica a questão da pronúncia. I am not a good student. You are not a great teacher. He is not my brother. She is not my sister. It is not my dog. We are not friends. You are not funny. They are not from Japan. Então essa aqui é a nossa parte negativa do verbo to be. Assim como na afirmativa, a negativa também tem a contração. Não muda apenas a questão da escrita, mas como também a pronúncia. Então vamos entender aqui como é que a gente contrai essa forma negativa. Ó, nesse caso aqui, o verbo to be I am, ele passa a ser I'm not. Se aqui era I am not, esse you are passa a ser o seguinte. You are, ao invés do not ser separado, a gente vai fazer o seguinte. Ó, you are not. E no lugar do O, a gente coloca um apóstrofo. Ok? Ó, is not junto. E no lugar do O, a gente coloca um tracinho. Is not. Ó, no lugar do O, coloca um tracinho. Isso daqui é só para você se lembrar onde é que fica o apóstrofo. Então, vamos ver como é que fica a pronúncia do verbo to be na sua forma completa e na sua forma contraída. I am not. I'm not. You are not. You aren't. Ó, he is not. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Ok? Então, essas são as pronúncias do verbo to be na sua forma contraída. Lembrando que essa forma contraída a gente só tem apenas para positivo e negativo do verbo to be. Vamos ver agora como é que funciona o verbo to be na sua forma interrogativa. Na forma interrogativa, o verbo to be troca de posição e fica antes do pronome. Ok? Então, por exemplo, se antes eu tinha I am a good student, agora eu tenho am I a good student? Se antes eu tinha you are a great teacher, agora eu tenho are you a great teacher? A gente só faz essa inversão do verbo to be. Apenas isso. É o mesmo que você pegar a frase na positiva e só inverter a posição do verbo to be. É tudo que você precisa fazer para que tenha uma frase na interrogativa. Vejam aí como é que fica. Am I a good student? Are you a great teacher? Is he my brother? Is she my sister? Is it my dog? Are we friends? Are you funny? Are they from Japan? Então, pessoal, como vocês puderam ver, não tem segredo em relação ao verbo to be. É apenas isso que a gente tem que saber sobre sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês e até a próxima aula.